Marcelino Champagnat. Marcelino Champagnat nasceu no dia 20 de maio de 1789, na cidade de Margis. Sua família era composta pelo seu pai, sua mãe, seus 9 irmãos e sua tia Luísa. Ele nasceu um pouquinho antes de estourar a Revolução Francesa. Aos 9 anos, ele começou a ir à escola. Porém, ele se deparou com uma situação muito triste. O professor havia feito uma pergunta a Marcelino. Porém, Marcelino, como era muito tímido, não respondeu e um amigo quis responder em seu lugar. Pela intromissão de seu amigo, o professor lhe deu um tapa em sua face. Ele ficou horrorizado ao ver o professor batendo em seu amigo. E a partir daquele momento, ele decidiu que não iria mais ir para a escola. Já que Marcelino não frequentava a escola, o seu pai começou a treiná-lo para cuidar do rebanho de ovelhas da família. Marcelino era muito bom no que fazia e foi muito fácil para ele também aprender a cuidar das ovelhas. Teve um dia que um padre chegou no vilarejo e conversou com muitos meninos e também com Marcelino. Convidou o Marcelino a fazer parte do seminário e se tornar padre. Marcelino, como sempre foi incentivado pela sua mãe e pela sua tia, resolveu entrar no seminário menor. No seminário menor, ele teve muita dificuldade em aprender as coisas, principalmente a língua que no momento era utilizada, que era o latim para as celebrações das missas. Então, como ele tinha muita dificuldade, acabou entrando para a turma da alegria, ou seja, a turma da bagunça, e acabou não concluindo o seminário. Mas Marcelino estava muito decidido a entrar novamente no seminário. Pediu a ajuda da sua mãe e da sua tia e também teve a ajuda de seu tio para aprender o latim. Aos 16 anos, entrou para o seminário maior. A sua dedicação aos estudos foi tão grande que as pessoas ficavam admiradas com Marcelino Champagnat. E aos 27 anos, ele se tornou padre e foi encaminhado ao vilarejo de La Vallat, onde ele trabalhou como ajudante do pároco da paróquia daquele vilarejo. Um dia que Marcelino Champagnat foi chamado ao vilarejo a abençoar uma criança que estava muito doente. O nome dele é Jean-Baptiste Montaigne. Ele era muito pequeno e quando Marcelino chegou lá, começou a conversar com esse jovem. Só que ele começou a ficar muito triste pelas palavras, porque ele percebeu que o jovem não tinha conhecimento nenhum de Jesus Cristo e não teve nenhum acesso à escola. Marcelino, comovido com aquela situação, resolveu catequizá-lo em algumas horas. Conversou bastante com aquele jovem a fim de que ele recebesse o sacramento da confissão e a extrema-unção. Após fazer esse momento com o jovem Montaigne, Marcelino pôs-se a caminho do vilarejo para atender as outras famílias. Ao retornar à casa do jovem Montaigne, já encontrou o menino sem vida, e foi a partir daquele momento que suscitou no coração de Champagnat a criação do Instituto Marista. Marcelino, o jovem coadjutor de 27 anos, reuniu seus 2 primeiros discípulos. A congregação dos Irmãos Maristas nasceu na pobreza e na humildade, na total confiança em Deus e sob a proteção de Maria. No dia 13 de maio, marca a bênção da primeira pedra para a construção da casa de Lemitarge, disposto a construir uma grande casa de formação para os futuros irmãos. Marcelino comprou um terreno no meio das montanhas. Sem se deixar amedrontar pelos rochedos que circundavam o vale, com audácia e coragem, lançou-se no empreendimento da casa que seria a mais importante da história dos maristas. Construiu-a com as próprias mãos e com a ajuda dos irmãos e de alguns operários das redondezas. A casa edificada sobre a rocha simboliza a bravura e o amor ao trabalho que Marcelino viveu. Esgotado pelo trabalho, morreu no sábado, dia 6 de junho, aos 51 anos de idade, deixando um grupo de 290 irmãos que trabalhavam em 40 escolas, onde era dada educação cristã
a 7.000 alunos. O Papa João Paulo II canonizou Marcelino Champagnat no dia 18 de abril, com a Praça de São Pedro, no Vaticano, repleta de maristas dos 4 cantos do mundo. O Papa proclamou e reconheceu Marcelino Champagnat como santo da Igreja. Que possamos continuar o sonho de Marcelino Champagnat e evangelizar nossos alunos através das nossas ações e das nossas atitudes. E nunca se esquecer de fazer com que Jesus Cristo seja conhecido e amado por todas as crianças e jovens, mas também por você, colaborador marista. Muito obrigada e Deus abençoe vocês.